Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? A videoaula que eu vou passar para vocês agora, ela foi gravada há um certo tempo atrás, por isso que quando mudar o quadro, o cenário é outro, mas é sobre a poesia de 30. Nós vamos falar sobre o contexto histórico e sobre 3 dos mais destacados poetas do período, isto é, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Então prepara aí sua caneta, seu lápis, sua borracha, seu caderno, seu livro didático, o ambiente onde você vai estudar e vamos à nossa aula. Então acompanhe. Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos fazer aqui a nossa revisão sobre a poesia da segunda geração modernista ou poesia de 30. Nós podemos dizer que o contexto histórico da produção da poesia de 30 vai de 1930 ou um ano antes, 1929, até 1945. Não quer dizer que após essa data os seus principais autores pararam de produzir, mas nós vamos considerar sua produção tendo em vista o contexto histórico de acontecimentos dentro desse intervalo de tempo, ou dentro desse recorte de tempo, de 1930 a 1945. Agora, por que a poesia da segunda geração modernista ficou conhecida como a poesia de 30? Bem, nesse ano de 1930, olha aqui alguns dos autores, né? Aqui nós temos o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, que já veio desde o parnasianismo, participou da primeira geração, né? Agora, voltando, por que poesia de 30? Bem, nesse ano o Drummond publicou alguma poesia, o Mário de Andrade publicou Remagem de Males e Manuel Bandeira Libertinagem. E também Murilo Mendes e Vinícius de Moraes estrearam em livro neste mesmo ano. Daí a poesia da segunda geração ser considerada a geração da poesia de 30. Esses autores eles incorporaram a linguagem na poesia de diversos livros, temas do cotidiano, o blague, a piada, a crítica social, numa reformulação, né, de um nacionalismo crítico. E do ponto de vista ideológico, nós temos duas formas, vertentes, ou maneiras, ou concepções literárias. As chamadas concepções mais engajadas, que é onde cabe a denúncia e exploração de operários, camponeses, por exemplo, e nós temos as posições mais conservadoras, que é uma literatura mais espiritualista, essencialista, metafísica, e dentro do plano de produção desses poetas, em termos de forma, isto é, da composição poética, a forma literária, nós vamos ter também experiências estéticas mais radicais, outras mais conservadoras. Radicais, por exemplo, o uso do verso livre, um exemplo. E mais conservadoras, as estéticas mais tradicionais ou convencionais, para usar melhor o termo. Nós vamos ter o uso das formas fixas, por exemplo, o soneto. Então, esse equilíbrio entre tradição e modernidade é característico da segunda geração da poesia de 30. Avançando aqui, contexto histórico, rapidamente aqui nós temos a crise da queda da Bolsa de Nova York, de 1929, a ascensão de governos totalitários na Europa, que viria a culminar, né, na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aí falando do nazismo e do fascismo. Também no Brasil, a imposição da ditadura de Getúlio Vargas e também o Estado Novo, que foi de 37 a 45, quase ali no mesmo período, né, da produção, né, histórica dos poetas da geração de 30. Essa ditadura de Getúlio Vargas foi marcada por repressão, perseguições políticas. A gente vai ver isso mais lá na frente. Também a conciliação entre setores agrários, setores urbanos, que foi provocada por movimentos militares como o tenentismo, Coluna Prestes, e, é claro, a manutenção da estrutura econômica agroexportadora brasileira, isto é, modernização de engenhos açucareiros, diversificação de capital, que antes era só concentrada no café. Então, esses são os principais acontecimentos que informam o contexto histórico de 1930 a 1945. Agora nós vamos ver os principais autores e as características das suas obras. Muito bem, voltando, vamos falar aqui sobre Carlos Drummond de Andrade. Os aspectos biográficos, né, eu não vou apresentar aqui, eu vou direto para propriamente
a sua poesia. Primeira coisa, antes de a gente ler aqui algumas das suas poesias, vamos falar do aspectos gerais de sua obra. Nós vamos ter um tom prosaico, nós vamos ter temas do cotidiano, estrofes heterogêneas, ou mesmo poemas que não têm estrofes, rimas, e uma simplicidade, como se ele estivesse conversando, eu diria que eu estivesse conversando com o seu leitor. É o que nós podemos ver neste poema aqui, A Confidência do Itabirano, o sentimento do mundo. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas, e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Olha só que poema bonito, né? Aqui nós temos essas características que eu falei anteriormente, tom prosaico, versos livres. Você vai ver, por exemplo, que nós não temos aqui rimas, ou quando houver rimas, elas são heterogêneas, né? Não é aquela combinação A, B, B, B e tal. E esse poema, esse autorretrato, né, esse retrato da cidade onde Drummond nasceu, em Itabira, ele também trabalha com o tema da saudade, esse coloquialismo, essa simplicidade que marcam essa poesia que dialoga com o seu tempo. Segundo exemplo, olha só essa outra poesia do Drummond. Aqui um trecho do poema de Sete Faces. Quando nascia um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é meu coração. Aqui o poeta faz um diálogo, né, de maneira um pouco irônica até, com textos bíblicos, quando, por exemplo, o anjo Gabriel se apresenta a Maria para anunciar o nascimento do Messias, Jesus. E aqui é o contrário, né? O anjo é um anjo torto que se apresenta ao Carlos para dizer que ele é um desajeitado, ele vai ser um desajeitado, um desajustado, né? Mas o seu coração é mais vasto que o mundo, ele transborda. Olha aqui o terceiro exemplo, essa terceira poesia dele também é muito bonita, ela inclusive foi transformada em música, né? Foi musicada. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você quer sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Sozinho no escuro, ao bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuge a galope, você marcha, José, José, para onde? Esse poema é um poema do beco sem saída, a consciência da solidão, morte dos deuses, falta de arrimo e a necessidade implacável de continuar. Você marcha, José, mas para onde? Muito bem, vamos agora para a Cecília Meirelles. Eu vou ir direto aqui ao poema Motivo. Eu canto porque um instante existe, minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. Quais são as características da poesia da Cecília Meirelles? Pegando aqui este poema como exemplo, vamos para o comentário. Ele é uma profissão de fé, né, sobre o momento da criação poética, portanto é um poema metalinguístico, um poema que fala sobre o poema. Ele tem traços clássicos. Por exemplo, você vai ver aqui as rimas alternadas. Existe rimando com triste, completa com poeta, fugir dias rimando com dias, tormento com vento, e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, a poetisa, né, o poeta, ela trata aqui do aqui e agora da criação poética. Daí a presença de verbos predominantemente no presente do indicativo. Canto, existe, está, sou, deixa eu ver o que mais, sinto, atravesso, desmorono, edifico, permaneço, desfaço, fico, passo, canto,
aparece só um poema no futuro do presente, um poema não, um verbo no futuro do presente, estarei, mas predominantemente poemas no presente do indicativo. O que eles estão fazendo aí? Estão tratando do aqui e agora da criação poética, e ao mesmo tempo esse poema faz referência à fugacidade da vida. Um dia sei que estarei mudo, e a eternidade da poesia. Tem sangue eterno, a asa ritmada. O que é a asa ritmada? É a poesia em si. Então a poesia ela tem sangue eterno. Isto é, tem sangue eterno, asa ritmada. Mas um dia o poeta vai morrer. Ou seja, a fugacidade da vida e a eternidade da poesia. Um outro exemplo da poética da Cecília Meirelles é esse daqui, o Romanceiro da Inconfidência, que é um poema que tem também aí entrelaçado a crítica social. Toda vez que o justo grita, um carrasco o vem calar. Quem não presta fica vivo. Quem é bom, manda matar. Foi trabalhar para todos e vede que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Foi trabalhar para todos, mas por ele, quem trabalha? Tombado fica seu corpo, nessa esquisita batalha. Suas ações e seu nome, por onde a glória os espalha. Aqui, ao mesmo tempo, é claro, uma pesquisa histórica e misturando gêneros dentro dessa poesia, que é uma espécie de épico narrativo, né? Um épico em que os seus personagens não são exatamente personagens heróicos dentro da tradição da poesia épica do mundo antigo, vai ser tratado aqui a Inconfidência Mineira. Então, dessa forma, a autora, né, a poetisa, ela mistura ao mesmo tempo traços clássicos com traços modernistas. Agora, vamos passar ao próximo autor? Muito bem, eu queria conduzir agora a última parte da nossa aula de revisão, falar de outros poetas que se destacaram nesse período, como é o caso do Murilo Mendes, Jorge de Lima, Mário Quintana, mas eu quero dar ênfase a esses três principais, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e agora Vinícius de Moraes. Esses autores têm em comum o fato de que eles também escreveram poemas com crítica social. Agora é bom você atentar, né, quando essa crítica social faz referência a eventos que cobrem, né, o período de 1930 a 1945 ou posteriormente a eles, né. É importante para você localizar aqui o relacionamento entre a sua produção poética e o que aconteceu naqueles 15 anos do contexto histórico, 30 a 45, e o que eles produziram depois. Afinal de contas, a maioria desses autores vai viver a década de 60, 70. O Vinícius de Moraes vai chegar na década de 80, ele morre em 1980, né? O Carlos Drummond de Andrade não, Vinícius de Moraes. E o Carlos Drummond de Andrade morre em 87. Então, eles vivenciaram, por exemplo, a Guerra Fria. Mas só que a Guerra Fria é posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, é um evento posterior ao recorte do contexto histórico de 30 a 45. Só para não confundir aí, tá bom? Vamos então terminar falando um pouco do Vinícius de Moraes. Deixa eu aqui apresentar Soneto de Separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Como o soneto diz, né, ele trata da separação de dois amantes, de um casal. Você vai ver aqui que ele é um poema ao estilo clássico, né, utilizando um soneto. Lembra daquele equilíbrio entre modernidade e tradição? Comentário do poema. Ele é um poema representativo das tradições poéticas recuperadas pela geração de 30. A forma do soneto, os versos decassílabos e as rimas regulares associam-se à musicalidade, às aliterações. Silencioso e branco como a bruma. O outro aqui, né, fazendo-se pensar no simbolismo, né? O Vinícius de Moraes começa como um poeta simbolista. Depois a gente vai ver, né, que o seu poema, né, é um poema que trata sobre o eros, sobre a paixão, né? Mas que à medida que o tempo passa, ele vai desenvolver uma poesia que abandona esta contemplação
e vai tematizar principalmente o sentimento amoroso como uma experiência concreta, que é o exemplo de soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor seria atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Então essa conversão na poesia aqui eu coloquei Murilo Mendes, mas não é Murilo Mendes, é Vinícius de Moraes, né? Deixa eu consertar aqui rapidamente. Então nós vamos ver aqui, no caso de Vinícius de Moraes, essa conversão de uma poesia contemplativa em relação ao amor para uma poesia que trata sobre o amor, mas de maneira mais concreta, correto? Essa então é a nossa revisão. Depois você dá também uma olhadinha no conteúdo que está no seu livro didático, dê uma lida, dê uma revisada no contexto histórico, nas características de cada autor que nós vimos aqui nos slides, e tenha um fim de semana abençoado. Amanhã nós vamos continuar nossa revisão. Fique com Deus e até mais. Deixa eu só agora mexer aqui.